Olá! Se você chegou até aqui é porque você já assistiu o primeiro episódio, né? Hoje nós vamos retomar a conversa com Yasmine Rinaldi e Simone Ascioli sobre os desafios de gestão de uma área de operações do mercado financeiro. Se você não assistiu, clica aqui, ó, nesse link aqui, que você vai conseguir pegar todo o contexto inicial e mergulha com a gente nessa, porque esse Very Talks está sensacional. Fala pra gente, como você vê esse processo de transformação de cultura? Como que a gestão de mudança ela pode ser uma ferramenta para transformar a cultura nesses ambientes tão complexos que o mercado traz pra gente? Acho que é uma boa pergunta. Acho que a gente tem que ser ágil e, ao mesmo tempo, ter qualidade na entrega. E como que a gente faz isso, né? Através de testes funcionais, testes automatizados, testes de volumetria, depois de implementar a gestão de mudanças, né? E depois disso, monitorar e fazer o monitoramento e a observabilidade da solução que foi implementada. Vez ou outra, isso tudo ainda pode não funcionar muito bem, né? E aí vem as famosas soluções de contorno, que a gente ri, mas elas são importantes, porque nem tudo sai perfeito. Então, é claro que tudo isso que a Iá está falando... É o antes feito que perfeito atualmente. Né? Então, tudo que a Iá falou é uma forma de você minimizar erros, mas erros acontecem. E aí você precisa também ter... soluções de contorno, e aí você precisa, de novo, voltando um pouco para a parte de cultura organizacional, outras áreas apoiando, então TI, produtos, então, se for um produto novo, você precisa de ajuda de TI para achar a solução de contorno, e treinamento também, então seu time tem que estar preparado até para pensar a solução de contorno, porque se ele não conhece, não entende o produto, fica difícil arrumar uma solução de contorno. Então, tudo isso é importante para que essa experiência, mesmo com erro, você consiga fazer o seu cliente ter uma experiência, não vai ser perfeita, mas ele vai ver, inclusive, com bons olhos, você ter dado uma solução de contorno para um problema, porque ele também tem problema, né? E ele também precisa arrumar soluções de contorno. Então, ele ver que você está ali, está mobilizando o time da empresa para solucionar um problema dele, isso também traz pontos muito positivos para o seu cliente. Você customizou para a operação dele sair, né? É isso. E correu atrás, e foi proativo, e arrumou uma solução de contorno para que a operação dele não ficasse de fora. Então, isso é também uma forma de minimizar muito o impacto negativo de um possível erro, que é difícil você ter 100% de acerto e 0 de erro, né? A gente sabe disso, na vida real fica difícil. A gente está falando, diria que a gestão de mudanças, mas a gente tem que gerir esse delivery todos os dias, né? Puxar um pouco a sardinha ali também no ambiente da gestão do projeto, né? Que a gente faz gestão de projeto, a gente se conecta lá com a norma do PMI, mas, na verdade, se você roda esse setup de gestão de riscos nesse microambiente ali, às vezes numa adaptação, no desenvolvimento de uma feature, etc. e tal, às vezes você consegue atingir uma gestão de mudanças ali consistente e fazer com que a ponta não sinta tanto o impacto dessa transformação. E a transformação é necessária? Sempre. Sim. Metamorfose ambulante, né? Isso. Quem não evolui, o mercado engole, não adianta. Isso é importante. Quais estratégias, Simone, você recomendaria para que a gente conseguisse fazer essa conexão desse ponto que a IA traz da gestão de mudança com a experiência do cliente? A IA traz o cliente para o centro, né? O cliente feliz, ele faz mais negócios. O cliente feliz, ele vai fazer uma recompra. Se a gente for olhar, a abertura de toda a cadeia de relacionamento e de negócios está ali no cliente, né? Como que a gente conecta gestão de mudança, tecnologia, gestão da experiência do cliente e o cliente ali na ponta? Esse daqui, ó, é a dica de milhões, hein? Tomem nota. Tem algumas coisas que eu acho essencial. Primeiro, ter um time bem treinado e qualificado. Área de operações, proativo e com essa visão, de novo, que a questão, ou o problema, ou uma solução, que às vezes não é nem um problema da infraestrutura, é que é uma operação tão customizada que você tem que fazer ajustes na infraestrutura para absorver aquela operação. Então, você precisa ter esse time bem treinado e com disposição
de ajudar o cliente, ao mesmo tempo não pode... É um equilíbrio muito difícil e sutil, porque ao mesmo tempo também você não pode ter aquela visão atabalhada, vou fazer, porque às vezes pode ter questões legais que você não pode. Então, esse equilíbrio que você tem que ter entre atender o cliente, mas também respeitar normas. Outra coisa que eu acho fundamental do ponto de vista de tecnologia, assim, a gente está com ambientes cada vez mais complexos. As infraestruturas são bastante sofisticadas, não só em termos de customização de produtos, mas também em termos de quantidade de produtos que ela oferece. Então, é uma gestão de mudança, de passagem de versão, agora já estou falando do ponto de vista de controle de tecnologia mesmo, é muito importante. Então, ter alguém efetivamente controlando isso. Então, desde o início, se a especificação está boa, se o desenvolvimento e os testes lá unitários de qualidade estão bons, se aquilo que está sendo passado, se foram feitos os testes de volumetria para quem registra grandes quantidades, porque você não pode travar o sistema no meio do dia para o seu cliente. Então tem uma série, como se fosse um checklist mesmo, que vai ficando cada vez maior e mais. São muito integrados. Então, por exemplo, numa infraestrutura como a minha, que tinha custódia, liquidação, registro, negociação, eram muitos serviços e muitos aplicativos interligados entre si. Então, se você não tiver um controle muito bom e atualizado de tudo que você precisa para aquela nova versão, para aquele novo produto, aquela nova funcionalidade entrar sem derrubar os outros, isso é fundamental. Então, se não tiver alguém, e isso está muito dentro da área de TI, olhando com muito cuidado todas essas interligações, que com o tempo isso vai crescendo. Então, quando eu digo olhar, não é só olhar manualmente. Estou falando também de ferramentas e processos que ajudam muito para isso fluir melhor. Isso significa que você vai passar uma versão muito mais tranquila para o seu cliente, porque todos aqueles pontos que podiam dar estresse, você já checou. Nunca vai ser 100% isento de erro, porque não tem perfeição, mas se reduz muito o estresse se tiver. E aí tem que ter alguém olhando se cada nova coisa, nova funcionalidade se impactou em todos esses serviços, então tem que ser uma atualização contínua disso. E daí a necessidade de ferramentas cada vez maiores para te ajudar a controlar isso, que vai ficando, bom, não sei como está na Yasmine agora, mas no meu era um mundo, porque a gente tinha mais de 50 produtos, liquidação, custódia, registro, negociação, enfim. Isso amplia, eram muitas coisas interligadas. A complexidade dessa estrutura, ela amplia o desafio de gestão, né? Porque você, além das áreas e as lideranças terem que se comunicar, você precisa ter uma estratégia de tecnologia, uma arquitetura que converse com isso, né? Você não pode sair desenvolvendo aplicativos e softwares que se conectam, mas que não possuem resiliência nesse ambiente, porque você começa a criar uma bola de neve. E aí vai chegar uma hora que esse sistema não vai suportar a pressão que ele recebe do mercado, né? Então, isso torna esse ambiente ainda mais desafiador, assim, dentro da área de operações, né? E aí, eu vou conectar esse ponto. Por favor, Iana. O que eu vejo, assim, que a gente tem muito no dia a dia de desafio, não é tanto muitos aplicativos, mas a volumetria e o tempo para atender tudo que tem que processar. Então, na grade da madrugada tem que processar X milhões de volume, né? 10 vezes o volume do Pix. Então, a volumetria, eu acho mas que calma, volumetria. Vocês vão chegar lá. Na liquidação, porque né? Vocês ainda estão começando com poucos produtos. Eu também comecei com poucos produtos e, à medida que você vai tendo sucesso, você vai crescendo o número de serviços, produtos, funcionalidades, isso vai crescendo. E é bom que já comece, aproveita que está começando e já começa certo, para quando for crescer não ficar descontrolado. E já é complexo. Com poucos produtos já é complexo. A volumetria torna muito mais complexo. Tá. Os volumes estão aumentando muito, né? A Simone falou muito sobre testes, né? Testes de volumetria. Eu imagino que nesse mercado esse seja um aspecto constante. Uma agenda trimestral, mensal, porque,
né? A volatilidade é muito alta, então você tem que manter uma estratégia de teste de volumetria ali full time, né? Eu vou conectar isso, com uma pergunta sobre um assunto que ninguém quer gerenciar, mas todo mundo que está nesse mercado precisa desenvolver a habilidade, né? Na área de tecnologia, principalmente. Como é o processo de gestão de crise nesse ambiente? Compartilha com a gente. Eu sempre falo, né? A gente sempre vem a público para trazer cases de sucesso, mas a gente sempre aprende muito quando a gente tem um cenário desafiador, né? Então, como é uma crise nesse ambiente de operações? E fala um pouco para a gente sobre resiliência, assim, como que você vê a aplicação de uma estratégia de resiliência para a gente não entrar num caos, né? Porque eu acho que a gente tem a complexidade, aí vem a crise, e existe um ambiente de caos, né? Pandemia, a gente viveu o caos, assim, e até todo mundo começar a se entender e como operar naquele ambiente de várias limitações, levou-se um tempo. Então, como que é isso no dia a dia? Só que aí eu tô falando de uma coisa que acontece semanalmente, mensalmente, quiçá diariamente. Então, vamos lá. Olha, é um caso muito interessante, assim, eu vou trazer um cenário que a gente viveu, acho que a Simone também tem exemplos aí de crise, Legal. E você trouxe um tema interessante, que foi, eu passei por um cenário de crise no mundo saindo de uma pandemia. A gente ainda estava online, foi junho de 21, teve uma nova norma, e aí todos os registros, os recebíveis de cartão, provenientes de cartão, débito, enfim, eles deveriam passar a ser registrados full numa infraestrutura de mercado. Então, um novo marco regulatório num ambiente com concorrentes, onde as credenciadoras e subcredenciadoras selecionavam quais infraestrutura elas iam levar aos registros. Então, a gente tinha que interoperar. Uau! Então, foi saindo, junho de 21, a gente ainda estava meio que saindo de uma pandemia. Então, o mundo online foi durante aí uns 4 meses, uns 2 meses pelo menos, de reunião diária entre 7 horas da manhã até 1 da tarde, com o regulador junto, assim, muito presente, fazendo com que esse grupo se coordenasse. Do outro lado, tinham todos os clientes. Na verdade, economia, o pequeno e médio empreendedor. Totalmente impactante. Assim, fazia parte disso tudo, né? Porque ele recebe via cartão, seja débito ou crédito, ele antecipa esse dinheiro, esse recebível. Então, foi um período que eu praticamente não dormia. Não só eu, acho que esse ecossistema inteiro. Né? Mas a gente colheu grandes frutos, né? Então, a gente já teve um retorno para a sociedade do que a taxa de juros que era de antecipação de cartão reduziu drasticamente comparado aqui com o Selic durante o período. Tem dados sobre isso. Então, foi um cenário recente, mundo pós-pandemia. Mas eu sei que a Simone também tem... Antes da gente passar a bola para Simone, eu quero te pedir um favorzinho. Conceitua pra gente o que é interoperabilidade, que é uma palavra difícil até pra gente falar. E para leigos, assim, para quem tá ouvindo a gente e não é do mercado financeiro, não conhece as estruturas de operações, como que a gente conceitua? Como que a gente explica isso para quem nunca ouviu falar? Vou explicar de uma forma de dia a dia. Eu tenho o telefone da TIM, por exemplo, e você tem Vivo. Perfeito. Eu vou te ligar, a ligação tem que chegar. Outro exemplo, eu tenho um Pix, eu tenho conta no, sei lá, no Itaú. Você tem em outro banco. Eu vou fazer um Pix para você, o Pix tem que chegar. Então, eu estou interoperando. Eu saí de uma rede de telefonia celular e te liguei na outra e essa transação completou. Então, naquele ambiente, trazendo para o cenário complexo, tinha um cliente do meu lado, operando do meu lado, e ele tinha que fazer essa transação chegar na outra registradora. Ou seja, esse fluxo, durante os 2 primeiros meses, ele não estava 100% concluído. Então, você fazia um Pix de R$100, chegava a 10. Uou! Por exemplo, né? Tô trazendo aqui para o dia a dia para explicar o conceito. Não é que aconteceu, né? Sim. Fiquem tranquilos que o Pix chega. O Pix está funcionando, pessoal. Vida normal. Só foi um exemplo E essa interoperabilidade numa escala astronômica, assim, de dados. A gente está falando de um Pix, mas na vida real a gente está falando de... A gente está falando de milhões, trilhões. A gente está falando de todas as transações de cartão do Brasil.
Seja se você pegou, se você comprou online, se você entrou num aplicativo de automóvel, se você fez uma compra num app, tudo isso gerou um recebível de cartão. Esse recebível passou a ser registrado e esses lojistas, o que trouxe de benefício, né? Esse lojista ele pode antecipar hoje com qualquer financiador. Então, isso fez com que a taxa de juros para antecipação também reduzisse. Então, é isso que trouxe de benefício. Gente, que aula, que dia rico. Simone, conta pra gente, fala pra gente sobre crise, que a gente sempre aprende muito em crise. Mas tem uma... Traga 20 aquela anos de experiência. Traga aquela que foi um divisor de águas. Então, para quem é novinho e não sabe, o mercado financeiro brasileiro passou por uma mudança radical no sistema de pagamentos brasileiro. A gente passou a liquidar real time, garantindo delivery versus payment, garantindo que a entrega do ativo contra pagamento, garantindo uma série de coisas que nós não tínhamos anteriormente. Foi uma mudança brutal no sistema de pagamentos que afetou todas as infraestruturas de mercado. Isso aconteceu em 2002 e a empresa que eu trabalhava enfrentou vários desafios. A gente ainda não tinha um modelo tão bom de gestão de mudanças. Então, assim como a IA, eu passei várias noites sem dormir direito. Não é que eu não dormisse, eu dormia, mas pouco, porque a gente tinha no final do dia zerar todas as pendências para os nossos clientes começarem o dia zerados, porque mercado financeiro tem muito essa coisa do dia, né? Sim. As operações têm que ser registradas no dia, têm que ser liquidadas no dia, as custódias têm que ser sensibilizadas no dia. Então, a gente ficava, às vezes, até 2, 3 horas da manhã fazendo todos esses acertos para que no dia seguinte, o dia começasse zerado com tudo correto. Exigiu muita resiliência, isso eu acho que é importante, me deu uma experiência enorme, porque você tinha, no meu caso, os reguladores direto com a gente, porque eu já era uma infraestrutura de mercado muito importante, então já liquidava volumes gigantes, altos, então o regulador de um lado e o mercado do outro, e a gente tendo que ter essa compreensão de que no momento onde está mudando para todo mundo, você tem problemas e os seus clientes também. Então, você tem que resolver os seus problemas, ajudar os clientes a resolver os problemas deles também, porque era uma mexida grande, e ter a empatia quando a gente atende cliente. A gente tem que ter empatia. Eu falava muito isso para o meu time, a gente tem que ter empatia e se colocar no lugar do cliente. Porque às vezes o cliente pode ser um pouco mais rígido, pode estar nervoso. Isso aconteceu também com o regulador e a gente tem que tentar se colocar do outro lado para ver e até superar, não ficar Sim. tão afetada, talvez por uma frase mais ríspida, enfim. Resumindo, assim, a gente demorou bem, acho que quase um mês passando por isso, mas no final das contas eu continuei com um ótimo relacionamento com nossos reguladores, me dou bem até hoje com eles, fiz amigos lá nos reguladores. Quando eu saí dessa infraestrutura, recebi muito carinho deles e a gente conseguiu superar junto. Mas, de novo, resiliência, porque você não tem momentos que você tem... tomadas de decisões muito rápidas, porque no meu caso, e acho que da Yasmin também, eu tinha horários muito rígidos de liquidação com o Banco Central, então às vezes tem que tomar decisões rapidamente, não dá para esperar 3 horas, você tem 5 minutos, 10 minutos para tomar uma decisão. Resiliência e empatia para nesses momentos de crise você conseguir entender o lado tanto do regulador quanto do cliente, que eles também estão sendo pressionados, porque é novo para todo mundo, e ao mesmo tempo você tem que tomar essas decisões difíceis em curtíssimo espaço de tempo. Sem saber se está tomando certo ou não a decisão, mas tem que tomar. Tem que tomar uma decisão. Tem que tomar. Não importa, né? O que não pode é esperar passar. E falando de resiliência, né? Resiliência é muito atrelado à capacidade das pessoas, né? De viverem cenários de conflito, desafiadores. E um tema que está super em alta, né? Que é a inteligência emocional. E ter a inteligência de zerar, né?
Estou vivendo um momento desafiador, onde todos estão quentes, vou zerar e vamos para a próxima ação, porque tem que ter uma decisão a ser tomada e alguém tem que executar, né? Como você vê as pessoas nesse mercado, a título de resiliência? Você acha que a gente está preparado? Ou você acha que a gente está... A gente está ali sabe? Não, eu acho que você encontra gente preparada, mas não é fácil. Certo. Às vezes a pessoa pode ser muito bom tecnicamente, mas não ter essa questão, essa inteligência emocional, esses soft skills de saber lidar com isso. Seja com o cliente, né? Um ambiente de pressão, crítica, e tentar superar isso e sem ficar doente. Sim, sem trazer pro coração, né? Um exemplo só rápido, desculpe, só cortar, mas eu contratei nessa época que eu falei do novo sistema de pagamentos brasileiro, eu tenho um caso, é até engraçado que eu só lembrei agora. Compartilha. Eu contratei um coordenador para minha área, novo, muito bom, era ela, na verdade, muito boa. Ela ficou 2 dias, pediu demissão, não aguentou a pressão da área. O que eu estou falando, às vezes você pode ser muito bom tecnicamente, mas não tem a capacidade, a resiliência de fazer. Não é algo que você encontra em todo mundo. Sim. Então você precisa trabalhar, nem sempre todo mundo quer ou consegue desenvolver. Desculpe, vai lá, não, mas acho que faz o complemento aqui. Eu acho que, por exemplo, quando eu estava passando por essa situação, e o que eu vejo, qual é o propósito por trás disso? Boa. Então, assim, tem um propósito, eu me engajo. Então, qual que era o propósito ali naquela crise que eu tava? Era gerar o benefício para a sociedade, para o pequeno, para o médio empreendedor, para baratear o crédito, o acesso ao crédito. Sim. Para fazer com que isso crescesse. Então, tinha um propósito grande, tem esse propósito grande em todo lugar da empresa que eu trabalho hoje, que é a CERC, e a gente fala disso abertamente. Então, a gente quer ganhar dinheiro. Sim. Mas a gente quer trazer o benefício para a sociedade. Então, ele conecta com a minha vida lá no começo de economista e tal. Então, o que eu vejo, se a pessoa se conectou com um propósito, talvez ela tope. Quando a pessoa não conecta com um propósito... Eu acho que o propósito é fundamental, mas também acho que precisa... a resiliência... O físico ali também, tem que ter o físico. Mas eu gosto muito dessa abordagem do propósito. Eu vou trazer aqui para vocês um pouco da minha visão, né? Eu venho também de um ambiente de alta complexidade, né? Quase 20 anos no mundo de supply chain logística no varejo. Então, eu não preciso falar mais nada. Tratando transformação digital. E aí, agora eu vim para o mercado financeiro, né? E eu entendo que soft skill é um desafio. Quando você está na posição de consultor, né? Você é uma pessoa que está ali para viabilizar o resultado de alguém, né? Tudo que você tem e traz tem muito valor naquele ambiente. E pode permitir que aqueles resultados sejam transformados. Só que se você não tiver conectado com esse propósito, você pode cair no ego e na vaidade e achar que você está ali com as suas capacidades suprimidas, né? E eu falo muito sobre isso no sentido de que é entender o seu servir, né? Por que eu estou ali? Eu tô servindo o quê? Se eu entender que eu tô ali para gerir um projeto X de uma área Y, que vai fazer uma entrega ali pro gestor daquela área bater a meta, isso não está engajado com o propósito. Agora, quando eu expando isso, eu vou entregar um projeto que vai mudar o mercado financeiro, vai fazer uma redução da taxa Selic, vai ampliar a resiliência de um cliente, isso é muito maior. Gente, eu ficaria aqui 2 dias, porque eu cresci em conhecimento, quilômetros aqui. Foi um prazer imenso. E para fechar um pouco o nosso papo, diante de tudo que a gente discutiu, o que vocês entendem que é um tema que pode ser ressaltado e que é a pauta principal no que tange a gestão de clientes no mercado financeiro? Começa, Simone. Para mim, de novo, trabalho em equipe na empresa, essa visão do todo. Então, não é minha área, é a empresa. Visão entre áreas, eu acho que é fundamental para você atingir. E eu estou com a IA, que o propósito, eu chamo de inspiração, eu acho que também é importantíssimo. Você tem que inspirar. Os líderes têm que inspirar. E não precisa ser inspirar grandes feitos. Você
pode ter um propósito de algo pequeno, mas você está melhorando aquele ponto. Um monte de pontinho melhorado faz um ponto maior. Então, você saber por que você está fazendo. Então, às vezes, falta ao líder, que diz muito apressado também, explicar para o seu time o porquê daquilo, o que é importante, por que aquilo é importante para a empresa, por que aquilo é importante para a sociedade, enfim. Não importa que seja uma coisa pequena, mas sempre explicar o porquê que você está fazendo, o porquê da mudança, acho que isso ajuda muito. Então, eu destacaria esses 2 pontos. Sensacional. E você, Iá? Bom, a Simone até falou um pouco disso aqui ao longo da fala dela num determinado momento, mas eu vejo as pessoas também que a gente escolhe tá junto com a gente. Então, as pessoas para mim são muito importantes, assim. Pessoas proativas, que vão ter empatia pelo cliente, só vão sossegar quando o cliente estiver efetivamente satisfeito, dentro do que a norma permite, claro, né? Então, pessoas proativas, pessoas que tenham boa índole e que sejam engajadas aí com esse propósito que a gente está falando aqui, que acho que aí vai bem. Gente, muito obrigada. Eu que agradeço. Vou encerrar esse, sem dúvida, foi um episódio muito rico para o Veritalks. Eu quero agradecer muito a presença de vocês e a troca. E nós vamos ficar por aqui. Eu espero que a gente tenha novas oportunidades. E se você que está assistindo curtiu esse papo, por favor, compartilhe, tagueie a Veri ali nas redes sociais e a gente. E deixe pra gente sugestões de novos episódios, que a gente vai construir uma pesquisa sensacional e trazer essas pautas aqui pra mesa pra vocês. Obrigada.